Então, na nossa última lição, a gente vai tratar de adjetivos comparativos e adjetivos superlativos. Vamos começar pelos comparativos. Mas o que são adjetivos comparativos? Simples, é adjetivos que a gente usa para comparar um objeto ou sujeito com outro, né? Por exemplo, palavra inteligente é um adjetivo, mas palavra mais inteligente é adjetivo comparativo. Agora vamos ver como formar adjetivos comparativos na língua russa. Vamos pegar como exemplo a palavra красивый, que significa bonito. A gente já aprendeu que adjetivos eles mudam de terminação dependendo do número, que é singular ou plural, né? Ou dependendo do gênero, que é красивый masculino, красивая feminino, красивое neutro e красивые é plural, né? Então, o que a gente faz? No caso, a gente precisa eliminar duas últimas letras que, na verdade, significa a terminação da palavra, né? No caso do masculino, a gente elimina y. Então, красивый, красив e acrescentamos ее. Era красивый, ficou красивее. A mesma coisa a gente faz com красивая, a gente elimina ая, acrescentamos ее. Красивая, красивее. A mesma coisa com neutro. Eliminamos ое, acrescentamos ее. Красивая, красивее. Красивые, a mesma coisa, eliminamos ie, acrescentamos ее. Então, independentemente do número e do gênero, no adjetivo comparativo, a terminação é a mesma, né? Às vezes, vocês vão se deparar com uma pequena diferença entre adjetivos comparativos comuns e outros adjetivos, né? Por exemplo, alguns adjetivos que terminam em gi, di, zi, quando vira adjetivo comparativo, muda para je. Por exemplo, дорогой, que é caro. Você elimina goi e acrescenta je. Então, era дорогой, virou дороже. Não é necessariamente vai ser gi, di, zi. Pode ser goi, pode ser doi, zoi, ou pode ser gui, di, zi, né? Por quê? Porque é justamente i, oi e ui que pode terminar o adjetivo do gênero masculino, né? Mas não é necessariamente que vai ser je depois de, em vez de goi, ou di, ou zi, né? Mas às vezes sim. Eu estou dando essa informação somente para que vocês estejam dispostos a se deparar com essa situação, né? Alguns adjetivos que terminam em ki, ou koi, ou ki, ou ti, ou ti, ou toi, depois, em vez de ki ou ti, em adjetivos comparativos, ele vira che. Exemplo, яркий, que é claro ou brilhante, né? A gente elimina ki e acrescentamos che. Era яркий, virou ярче. Também os adjetivos que terminam em sti, ski, também alguns, né? Os to, sti, sko, ski, também. A gente elimina stoi, por exemplo, ski, e acrescentamos che. Então, era para stoi, virou proще. Vamos ver algumas exceções. Eu escolhi aqui 5 exceções que são os mais comuns, né? Хороший, que é bom, лучше. Плохой, que é ruim, хуже. Высокий, que é alto, выше. Большой, que é grande, больше. Маленький, que é pequeno, меньше. No seguinte exercício, número 15,
eu gostaria que vocês transformassem de adjetivos, que é adjetivo normal, né, nos adjetivos comparativos. São ядовитый, пенистый, строгий, молодой, кислый, борзой, белый, смелый, старый, жаркий, зоркий, богатый, толстый, больной, короткий, радостный. Aqueles adjetivos que estão em preto são aqueles adjetivos que têm terminação comum, né? Que é ye. Aqueles que são em vermelho é aqueles que pode mudar, por exemplo, para che, che, etc, né? Então, vocês podem voltar para a primeira parte, né? E rever essas terminações. Mas agora vamos conversar sobre adjetivos superlativos. O que são adjetivos superlativos? A gente usa eles para sobrepor um sujeito acima dos outros. Exemplo, o menino inteligente. Adjetivo inteligente. Simplesmente ele é inteligente, como pode ser como a maioria, né? Se a gente fala mais inteligente, o menino mais inteligente, a gente mostra que ele é um pouquinho mais inteligente do que algumas pessoas, alguns meninos da turma dele, por exemplo, né? Mas a gente pode sobrepor, a gente pode pôr a inteligência dele acima da inteligência dos outros meninos. Nesse caso, a gente fala que menino é o mais inteligente, por exemplo, da turma, né? Como a gente forma em português? A gente pega um adjetivo, que é inteligente, também a gente faz desse adjetivo comparativo mais inteligente e a gente coloca o artigo, né? O mais inteligente. Se é uma menina, é a mais inteligente. Se por exemplo, vários meninos, os mais inteligentes. Vamos ver como tá em russo. Então, como se formam adjetivos superlativos, né? Como a gente já falou, no caso do português, primeiro a gente pega o adjetivo, né, inteligente, ou forte, por exemplo, né? A gente transforma esse adjetivo em adjetivo comparativo, que é mais forte, e depois, antes, a gente acrescenta o artigo definido, né? O mais forte, a mais forte, os mais fortes, as mais fortes, né? Como se forma adjetivos superlativos em russo? Algo bem parecido, mas não é bem assim. Pegamos o mesmo adjetivo que é bonito, красивый, né? A gente está vendo que красивый, ele tem terminação masculina, y. O que a gente precisa fazer é, a gente pega o mesmo adjetivo, a gente não faz dele adjetivo comparativo, a gente deixa adjetivo normal, né? Красивый. E a gente acrescenta a palavra самый. No caso, самый aqui é masculino, né? Então, красивый, самый красивый. A mesma coisa quando é gênero feminino. Termina no ая, красивая, самая, красивая. Красивое, самое, красивое. Красивые, самые, красивые. Então, самый, ele, assim como aquele artigo definido em português, muda também para feminino, neutro e plural. Neste exercício, eu vou dar as mesmas palavras do último exercício, né? Só que a única coisa, eu troquei
de terminações, né? Porque naquele exercício tudo era em masculino. Dessa vez, alguns vão ser em masculino, outros em feminino, outros em neutro e mais outros em plural, né? Eu preciso que vocês façam dessas palavras, desses adjetivos, adjetivos superlativos. Antes de propor esse desafio, eu gostaria que vocês aprendessem as duas novas palavras que estão relacionadas diretamente com os adjetivos, principalmente adjetivos comparativos e superlativos. São as palavras чем e a. Então, quando em português nós comparamos dois sujeitos, a gente usa a palavra que. Por exemplo, o cachorro é mais perigoso que o gato. Esse que em russo é чем. E muitas vezes a gente usa a palavra mas, né? Por exemplo, hoje é menos frio, mas amanhã eu tenho certeza que vai ficar mais frio, né? Então, esse mas é a. Olha essa frase. A minha filha é mais inteligente que a sua, mas a dela é a mais inteligente, né? Então, tá dado aqui três pronomes possessivos, que é o meu, o teu e a dele, né? Em masculino. E um substantivo, que é dotka. Então, como dotka é feminino, a gente transforma tudo para feminino. Então, moj virou моя, dotka, o мне. Eu escolhi, neste caso, o adjetivo inteligente, né? Do que твой, eu escolhi твоя. Não escolhi, mas transformei para o твоя porque é feminino, porque a filha é feminino, né? E como em português, melhor não repetir duas vezes o mesmo substantivo se já está claro de que substantivo se fala, né? Então, a minha filha é mais inteligente que a tua, né? É a mesma coisa em russo, não repita duas vezes. Ее, apesar de que aqui ее também, mas a gente já aprendeu que ее não muda de gênero nem de número. Então, eu proponho aqui também 14, parece que são 14, sim, 14 substantivos, né? Его, наш, их дерево, etc. Сестры, чемодан, лошадь, еда, супруг, кошки, ребенок, улицы, яблоко, блюдо, дом, ученики, телефон. Eu preciso que vocês façam a frase do mesmo jeito que no exemplo, né? E como vocês vão ter que inventar os seus próprios adjetivos, é bom que vocês consultem o dicionário para ver o que significa cada substantivo e tentar procurar no dicionário algum adjetivo que combine com o substantivo. E claro que vocês podem escrever as suas opções nos comentários. Então, a nossa primeira sessão chegou ao fim. Tudo que vocês aprenderam até agora faz parte de caso nominativo. O caso nominativo, ele serve de base para os outros 5 casos. E na próxima sessão, a gente vai tratar de caso acusativo e também vamos começar o conceito dos verbos. Espero vocês na próxima sessão. Tchau!